Bem, o Ei Mulher podcast e comunidade é um espaço de conversas reais sobre identidade, presença, consciência feminina mesmo. E aqui a imagem, o dinheiro, o corpo, as escolhas não são temas separados, são partes da mesma mulher. E neste episódio nós vamos falar sobre finanças, como extensão aí da nossa identidade, sobre como a clareza emocional impacta decisões práticas, sobre o que muda quando a mulher para de sobreviver e começa a estruturar uma vida muito possível e sustentada, né, alinhada. Essa conversa com a Babi Santos não é sobre enriquecer rápido, hein? É sobre tirar o peso mental, o caos interno e as crenças que sabotam muitas vezes a relação da mulher com o dinheiro, com o trabalho, com o valor pessoal. E se você sente que carrega muito, decide aí cansada e vive apagando incêndio, esse episódio é um convite para reorganizar tudo por dentro para então sustentar por fora. Bem-vinda ao Ei Mulher Podcast. E esse é o espaço de conversa real, identidade, presença e consciência feminina. A Babi trabalha com finanças há mais de uma década, mas a história dela não é sobre números frios, hein? É sobre vida real. Ela viveu mudanças muito profundas, mudança de país, transição de carreira, maternidade, crises, reinvenções e atravessamento muito forte de uma doença autoimune, que a gente vai falar sobre isso, né, Babi? Que afetou Vamos. aí a tua audição. E foi nesse processo que a relação dela com o dinheiro, com o trabalho, com a identidade mudou completamente. E a Eleva nasce desse lugar, um ecossistema que integra ali a finanças, desenvolvimento pessoal, identidade feminina, trazendo muita clareza, ordem, escolhas possíveis, nada perfeito, tudo vida real. A Babi não vende promessa vazia nem vida idealizada através da finança. Eu tenho certeza aí que ela caminha com mulheres que querem reconstruir uma vida financeira e emocional, principalmente, que funcione de dentro para fora, alinhada com o que nós somos e com o que nós desejamos viver. Então, essa é uma conversa, sim, sobre dinheiro, mas principalmente sobre consciência, escolhas e a estrutura emocional e liberdade que nós temos aí em relação ao dinheiro, principalmente, né? Babi, então seja muito bem-vinda. E eu já vou deixar aqui a primeira pergunta antes de tu começar a falar. Em que momento da tua trajetória tu percebeu que dinheiro não era só sobre finanças, mas também sobre identidade, sobre uma escolha de vida? Bom, Fê, obrigada pelo convite. Eu estou muito feliz de estar aqui no Ei Mulher. Adorei o nome do podcast. Estou muito feliz que você está fazendo esse projeto agora. Eu tenho certeza, vou ficar de olho, quero ver todas as entrevistadas. Tenho certeza que vai vir muita coisa boa. Eh, Bom, para ser bem honesta com você, Fê, eu comecei uma curiosidade na área financeira quando eu era muito jovem. Tá, eu tinha uma curiosidade para entender o mercado financeiro desde muito jovem. Quando eu assistia o Jornal Nacional, os telejornais com os meus pais e eu via aqueles inflação, CDI, CDB, taxa de juros, aquilo me movimentava meu, eu falava assim: "Que língua é essa?", né, então, ali nasceu um interesse. Quando passaram-se aí 20 anos e eu entrei na faculdade de administração de empresas, eu comecei a identificar que as finanças poderiam ser um caminho para eu me desenvolver dentro da própria universidade. E por esse caminho eu fui. Trabalhei num banco e fui fazendo, construindo a minha carreira. Comecei com um estágio, depois passei para um fundo de investimento, depois fui trabalhar com family office e fui construindo a minha carreira aí, como você disse, nessa última década. Até quando eu mudei para os Estados Unidos, em 2016, 2017. E e nessa mudança, tá, que veio junto com um casamento que eu tinha acabado de realizar com meu marido, fazia 2 anos que a gente estava casado e acabado de ter meu filho, foi um combo, assim, bem impactante. E quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, eu pensei assim, era como se eu tivesse começado a minha vida do zero, vamos dizer assim. Essa era a impressão, né, que eu tinha. E aí eu comecei a questionar um pouco o mercado financeiro que eu estava trabalhando, as minhas o porquê que eu queria ficar naquele mercado e, de fato, as minhas finanças, né, como que eu ia agora ganhar dinheiro nesse novo ambiente.
não consegui ver muitas escolhas, que seriam melhores do que não continuar no mercado financeiro na época, e aí eu pensei estritamente só no dinheiro. Sua pergunta foi: "Quando que você viu que eram que o dinheiro não era só sobre finanças?". Nessa época eu tomei uma decisão assim: "Aonde eu vou ganhar mais dinheiro?". Foi essa a decisão que eu tomei quando eu cheguei aqui. E a resposta era: "Continua no mercado financeiro, continua onde você construiu a sua carreira". E assim eu fui. Consegui o emprego dos sonhos aqui nos Estados Unidos, trabalhei para um dos maiores bancos, dos Estados Unidos. Trabalhei depois para um fundo de investimento, que inclusive eu ainda estou nele, estou transitando, né, estou saindo dele, né, esse agora vai ser meus últimos 3 meses, agora em 2026, fazendo a saída. E foi financeiramente tudo que eu sonhei, currículo, tudo. E nessa temporada, nessa última temporada, nesse fundo de investimento que eu trabalhei, eu adoeci. E quando chegou essa doença para mim, e eu via minha conta bancária, e eu via o meu carro, e eu via minha casa, e eu via tudo que eu podia comprar, e eu via que eu podia viajar, e eu estava doente, eu falei: "Caramba, não é só sobre dinheiro, não é só sobre o quanto eu tenho, é o sobre o como eu ganho". E se eu tô feliz como eu ganho, fazendo algo que eu gosto, e eu já não estava fazendo há muito tempo. Eu já tinha descoberto isso logo quando eu comecei a questionar. A gente começa a questionar as coisas, né, um certo período da vida. Então, comigo foi assim que aconteceu. Legal. Observa que, né, eu venho do mercado financeiro, trabalhei 25 anos em grandes empresas, trabalhei em multinacionais, fui funcionária pública no Brasil do mercado financeiro, tenho pós-graduação na área financeira, também sou formada em contabilidade, e aí para o financeiro, né, e olha só, né, onde eu estou hoje, porque não é sobre o dinheiro, na verdade, né, muito interessante mesmo, Babi. Agora que tu trabalha essa parte, das finanças com as mulheres, né, que é a tua formação, que é aquilo que tu traz, que fez aí uma transformação na tua vida, o que mais te chama atenção ao longo desse tempo, trabalhando com finanças, atendendo pessoas dentro das finanças e hoje aplicando, né, isso dentro da empresa que tu fundou, a Eleva, onde exatamente a relação com o dinheiro começa a se desorganizar internamente. Eu sempre falo que aqui, né, na minha área, que quando o guarda-roupa está desorganizado, a imagem está desorganizada, é porque precisa organizar internamente, né. E eu entendo que com o dinheiro é a mesma coisa, quando eu estou com a conta desorganizada, é mais sobre emocional, é mais sobre relações do que sobre o próprio dinheiro, né. Conta um pouquinho pra gente sobre isso, Babi. É assim, na verdade, Fê, eu acho que a gente identificou, eu e você, isso que a gente tem em comum, exatamente que o problema não está fora, o problema está dentro, né. Eu acho que essa é a primeira, grande descoberta que eu fiz aí na minha jornada, né. Eu sempre procurava culpados, eu sempre me vitimizava, eu sempre achava que as pessoas precisavam muito de mim, ou que eu precisava muito de algumas pessoas. E quando eu percebi que isso tudo era um castelinho de areia, na verdade, que eram coisas que eu tinha sido, eh, orientada pela cultura, né, pela não só a cultura brasileira, mas a cultura da minha família, né, são conceitos mesmo, crenças, como você falou, eu percebi: "Caramba". Isso depois de fazer terapia, depois de fazer algumas mentorias, depois de buscar o autoconhecimento, eu comecei: "Caramba, eh, eu não consigo ser externamente o que eu sou internamente, porque vai ser muito para algumas pessoas, né, e isso vai incomodar algumas pessoas. E se eu realmente ser tudo que eu tenho a capacidade, o potencial de ser, meu, vai dar fogo no parquinho. E aí?". Então eu percebo que a mulher hoje, eu vejo isso com praticamente todas que eu trabalho, é unânime, tá. Todas elas têm um potencial incrível, é muito difícil você ver uma mulher que não tem potencial. A maioria de nós tem muito potencial,
reservado, que ainda não está sendo utilizado, tá. Seja financeiro, seja na imagem, seja na parte emocional, escolha o seu nicho, tá. A gente trabalhou junto na parte, de imagem. O o quanto a minha imagem ainda pode projetar ainda mais tudo que eu sou, falta muito ainda, tá tudo aqui ainda, né. Você liberou vamos dizer assim, uma coisinha. Então a gente vai liberando algumas coisinhas, né, as pessoas vai conhecendo as pessoas e vai liberando. Então, no meu caso, eu fui conhecendo pessoas, métodos, linhas de pensamento, livros, pensadores que foram olha só, o mundo não é aquilo que falaram pra você, que te contaram, né. Então eu acho que pra mulher hoje, essa clareza, essa luz de tipo assim: "Cara, esse programa que tá rodando aí na tua vida hoje, que faz com que a sua vida seja o que a sua vida é hoje, não precisa ser assim, pode mudar, depende de você". E muitas mulheres hoje vivem no automático, né? Naquele acorda, se arruma, vai para o trabalho, daí chega no final do mês, recebe o dinheiro, gasta tudo pagando conta, né, fica frustrada porque não gastou nada com ela, não gastou nada na família, continua na mesma vida e emocionalmente ela também, né, quando vai olhar para dentro, ela também está desorganizada, né, não coloca o seu potencial até por conta daquilo que pode acontecer se ela for colocar tudo isso para fora, medo, culpa. Isso, ela foi ensinada desse jeito, aí ela reproduz, e quando ela questiona, ela acha às vezes que é tarde demais. Exato. E ou ela acha que "pra que eu vou fazer isso agora", né. Então quando a gente, às vezes, acha que já passou o nosso tempo. E quando a gente fala de finanças, e eu acho que também tem muito a ver com essa parte de imagem, a gente está olhando para um mundo onde a gente vai viver mais. Então a gente precisa se preparar para essa vida mais longa. Então mesmo que hoje com você tá com 35, 40 anos e ainda você não começou a olhar isso, nunca ache que tá tarde demais, porque você ainda vai viver 40, 50, 60, 70 anos a mais. Então assim, é ter a coragem de olhar, e também não dá para consertar tudo, arrumar tudo ao mesmo tempo, e aí ganhar de presente uma mega de uma ansiedade. Mas fazer uma coisinha de cada vez. Eu acho ainda, Fê, vou te falar mais, a mulher que tem o guarda-roupa desorganizado, provavelmente ela tem a finança desorganizada, provavelmente ela tem uma série Uhum, de outras coisas desorganizadas. uhum. E ela Sim, se sente culpada por isso, entendeu? O que que fica intacto quando tudo está desorganizado? Acho que a pergunta que eu faria para a mulher hoje é o seguinte: o que que fica intacto quando está tudo desorganizado e você está se sentindo culpada? É aí que você tem que mudar. exato. É aí que Excelente. você tem que olhar. Não é assim: "Não, agora eu vou começar a organizar o meu guarda-roupa". Você pode até começar a organizar, não, você po a gente como mentora, coach, olha o nome que você quiser dar aí, guia, o que for que você vê na gente, né, consultora, óbvio que a gente vai falar assim: "Começa devagar, seja consistente". Mas o que vai mudar seu jogo é quando você desafiar aquilo que você falou muito, a palavra é muito boa, que é estrutural. Esse é um trabalho mais difícil, esse é um trabalho mais profundo, né. Esse é um trabalho que exige muita coragem, muita entrega, muita verdade sua, entendeu. Mudar coisas estruturais. E aí construindo essas novas estruturas, sendo na imagem, nas finanças, né, aí cada um vai ter aí o que que tá precisando mais, né. E são Tem gente que fases tá com uma também, né, imagem ok, Babi? vai com uma finanças horrível, tem gente que tá com uma finanças É, boa, mas uma imagem terrível. Essas coisas exato. têm que ter um equilíbrio. E eu falo também que são fases, né, não quer dizer assim: "Ah, eu fiz uma mega organização na minha vida financeira, imagética, profissional, familiar, lá com 20 anos". Não adianta, nós somos mulheres de ciclos, nós também vamos mudar. E quando nós mudamos,
tudo muda ao nosso redor. E se a gente não muda, pior ainda. Melhor quando muda, pior se não muda. Sim. Então eu sempre falo isso, vá olhando, é um caminho sem fim, assim. Eu penso que só termina quando a gente fecha os olhos para sempre, né. E exato. E outra coisa, um outro sinal também que eu vejo muito, Fê, nas mulheres, e eu vi em mim, é quando você não tem tesão de viver. E não tô falando de pensar em suicídio, não tô sendo drástica não. É tipo, sabe quando você acorda e você fala: "Meu". E se você ficar correndo atrás de dinheiro e achar que isso vai resolver, puta meu, pior ainda, porque não vai. O dinheiro ele não é esse o lugar dele. Por mais que a gente tenha colocado ele num lugar muito importante, ele tem um lugar importante, mas não é esse o lugar dele, né. Esse tesão de ver tem que vir de dentro de você. Só que tipo assim: "Ai, mamãe, mas como que eu vou ter se eu não tenho dinheiro?". Se você tiver, você vai ser mais fácil você ter dinheiro, É, né. é aquela vontade de sair da cama, né. Eu falo assim: Aquela vontade de sair da cama, "Vou sair aquela hoje, vou olhar no espelho e vou com garra para a vida, porque o meu dia vai ser incrível, sim. eu vou E encontrar o meu você marido, vou encontrar o meu filho". sim, e você é uma pessoa que fala muito disso, você fala muito bem sobre isso. Se vista para o dia que Para o você quer sucesso ter. que quer hoje. É, Isso. entendeu? Do sucesso que você quer ter hoje. E tá tudo bem se tiver um dia que você quer ficar de pijama o dia inteiro e quiser ficar confortável com a sua família, não tem problema nenhum. Mas assim, se Mas todos esse os vai ser o dias forem sucesso, assim Babi, mas esse vai ser o sucesso, sabe. é, Eu falo, vai ser o conforto que eu vou dar ali na minha presença, com a minha exato, família, esse exato, vai ser o tá sucesso. pacificada, mas eu digo assim, quando você começar a perceber que tá se repetindo muito, né, porque se tem uma coisa que a estrutura, aquilo que a gente faz rotineiramente, aquilo que a gente repete todo dia, ela nos dá é conforto. Quando você começar a se sentir muito confortável na sua vida financeira ou na sua vida, na sua tipo assim, questiona, tá muito confortável, então quer dizer que você tá precisando é aonde que vamos Dá subir uma o mexida. vamos ir para o outro nível do jogo, Exato. entendeu? Sim, Porque sim. aqui Tá dominado. tá dominado. Que nem É, hoje a gente veio fazer esse podcast aqui, pô, eu coloquei tá dominado aqui, sim. né, tipo assim, a minha imagem hoje eu consigo aqui nesse ambiente, tá legal. Mas, pô, vou sair com meu marido à noite, pô, já às vezes eu não sei o que que eu vou usar, né, em termos de imagem eu tô falando. A vida financeira é basicamente assim, pô, eu tô fazendo o gerenciamento dos meus gastos legais. O que entra, o que sai, eu consigo poupar um pouco, mas não invisto meu dinheiro em nada, nunca investi, não sei investir. Cara, vamos subir o nível desse jogo, vamos conversar com alguém, Exato. Ó, entendeu? Vamos vai se saber qual que é o provocando, próximo pa né. qual que é o próximo degrau? É, a Sim, vida, o legal é isso. é a provocação. É, O a le e entendeu? O legal é, tipo, qual que é o próximo passo, que eu não E tô tu sabe fazendo que eu ainda? tenho para mim, Babi, que eu tenho um grupo aqui de mulheres, né, que tem 110 mulheres, mais ou menos, e nós nos encontramos toda semana, além da comunidade Em Mulher, que é uma comunidade onde nós falamos aí sobre todos os assuntos relacionados mesmo à mulher. Eh, eu sempre falo para elas: "Eu me tiro da minha zona de conforto a todo momento". Quando eu vejo que o meu mar ele está muito tranquilo, e até quando pedem foto de mar para mim, eu gosto daquele mar agitado. Aquele mar agitado me dá aquele friozinho na barriga, sabe. Eu fico assim, é aquela foto que eu gosto. Claro, a foto do outro mar tranquilo, com o pôr do sol lindo, ok, é bonito, mas a foto do mar agitado me desafia. Então quando eu falo assim, quando eu vejo que o meu mar tá muito bonito, tá muito lisinho e tal, assim: "Opa, tô precisando decidir. Tô precisando decidir alguma coisa, ó, pra poder dar uma agitada nesse mar". E Exato. é isso, né, vamos Uhum. subir.
E aí é o desafio que nos faz subir, exatamente, né, onde a gente não se sente confortável. Falando agora, Babi, sobre primeira impressão, que nós falamos sobre imagem, mas eu quero trazer para ti essa primeira impressão da presença da mulher, dessa postura da mulher, Entendi. mas referente às finanças. Porque nós que trabalhamos, né, que mentoramos, que estamos ali liderando outras mulheres, nós fazemos uma leitura muito rápida, né, sobre as pessoas que estão em volta da gente. Então, quando você encontra uma mulher que vive muitas vezes no caos financeiro, mas às vezes ela está na beca, em cima do salto, mas é perceptível no comportamento dela, né, que revela algum ponto desse caos financeiro. Conta aí pra gente o que esse como é que é o comportamento que pode, né, só detalhezinhos, assim, para as mulheres que estão nos É uma ouvindo, para elas se pergunta atentarem a esse comportamento. é uma pergunta ótima, é uma pergunta ótima. Elas querem agradar, elas querem agradar. Basicamente, eh, elas querem agradar o cliente delas demais, elas querem agradar as amigas demais, às vezes o parceiro demais, às vezes a família demais, né, elas estão muito preocupadas com a opinião dos outros, né. Elas estão muito preocupadas com o que os outros vão pensar delas, então, é um cuidado que toda mulher que preza pela imagem tem que pensar. A imagem, na verdade, ela é para a gente usar a nosso favor, não para agradar os outros, né. Eh, por exemplo, eu sempre percebi que eu nunca fui muito de agradar ninguém, tá, isso é da minha personalidade, eu era meio que o contrário, assim. E eu me vestia mal pra fazer jus a esse meu comportamento, Rebeldia. entendeu? Entendeu? Tipo assim, não importa a minha imagem, eu sou inteligente, eu sou foda, eu sei que eu sou, foda-se se eu tô de pijama, se eu tô de legging, vocês vão ter que me aguentar. Você falou disso já, você falou Sim, disso no nosso podcast. sim. Então eu usava a minha imagem assim. E a mulher que vai para o outro lado da moeda, o 8 ou 80, é muito assim, ela quer palminha, ela quer receber elogio, ela quer ser a linda, e tá tudo bem gente, mas você tá no 80, entendeu. E eu não acredito nem no 8 nem em 80. Eu acredito qual que é o teu número que você quer usar para aquele dia, para aquele sucesso daquele dia, que isso vai te trazer, entendeu. Eu não quero Excelente. palminha de ninguém, também não quero impressionar ninguém. Eu quero levar a minha melhor, eu quero estar me sentindo bem, eu quero estar me sentindo bonita, pra mim, confortável ou não, pra mim, entende? Sim. Não para os outros, pra provar alguma coisa para os outros, né, tanto pelo Sim, lado de estar super bem ou super mal. Então a mulher na parte financeira é o mesmo comportamento. Ou ela é desleixada, desorganizada, né, pra provar alguma coisa pra alguém. Ou ela é extremamente detalhista, organizada e tudo mais, para provar alguma coisa para alguém. Ela não para, senta e olha para os números, ela assim: "O que que eu quero e o que que eu preciso fazer para ter o que eu quero? Qual a decisão que eu preciso tomar para ter o que eu quero?". O que, né, tipo, não quero saber mais de ninguém. sim, Talvez o meu marido, né, porque no caso que você tem um marido, é interessante que o seu marido esteja na mesma página que você nas suas finanças, tá, é o meu conselho. De resto, zero opinião das pessoas importa. Quando eu fui abrir a Eleva e sair do meu trabalho, né, fazendo essa transição, cara, as pessoas podem achar o que elas quiserem. De fato, eu ganhava muito bem, né, estou correndo um risco enorme. Quando você tem uma empresa, você corre um risco enorme, né, quando você tem uma empresa séria, né, onde você faz investimentos, onde você contrata pessoas, onde você, e as pessoas começaram: "Mas que mulher louca, por que que ela vai largar?". Cara, o problema é meu e do meu marido, você não tem nada a ver com isso. Eu decidi com ele, é pra ele que eu devo satisfação.
O E resto quando a mulher é segura, ela vai acabar ouvindo todas essas opiniões, vai ficar sem confiança para tomar as decisões, para fazer aquilo que ela quer fazer, mas a opinião do outro influencia mais, né. é, É a mesma coisa nas finanças, a mesma coisa na imagem, né. é muito parecido. O comportamento você leva ele para todos os lugares, Fê. Exato, exato. Não, é por isso que a Eleva, ela tem essa pegada que, tipo assim, você nunca vai me ouvir falando só de finanças. Você Sim, pode sentar aqui na minha frente toda vez que a gente conversar, você vai falar da mulher que vai chegar na tua frente com um problema de imagem, eu vou falar: "Cara, provavelmente ela repete esse comportamento na área das finanças". sim, Provavelmente. de fato, de fato. E É padrão, e né. um dos problemas é agradar. Tem outros, Sim, sim. mas um dos é querer agradar. Sim, o Babi, ali, ó, né, a gente falou muito sobre emoção, e daí tem essa emoção associado ao lado financeiro, que a maioria das pessoas, né, corre atrás no dia para essa questão, eh do financeiro, mas no fundo ela vai entender que é emocional o problema. Então, como esse medo, a culpa, essa insegurança, elas vão aparecer hoje na forma da mulher se posicionar, eh, perante essas decisões financeiras. Eh, Às vezes ela fala: "Ah, não, quem cuida disso é o meu marido, eu não olho nada para isso", não sei, o que normalmente acontece assim? Você falou uma palavra que é o que veio na minha cabeça a primeira coisa, é dependência. É ou ela depende de alguém ou alguém vai depender dela. Então, ou ela vai sobrecarregar alguém, ou ela vai ser sobrecarregada por alguém, né, porque o que que o medo, a culpa, a procrastinação eles fazem? Eles fazem a gente manter algo que a gente conhece, funcionando. Então imagina que a gente tem um mundo funcionando desde que a gente nasceu, a nossa família, a nossa história, aí depois o nosso marido, nossos filhos, não sei o quê, a gente tem um mundo funcionando. E o mundo que funciona desse jeito, ele me conhece com esses medos, com essas culpas, com essa forma de lidar com as finanças, dessa maneira. Se for eu sou dependente de alguém, ou se for alguém dependendo de mim. Esse é o funcionamento. Então quando eu falo assim: "Nossa, mas eu não queria ter que essas pessoas dependessem tanto de mim". Você tem que sair desse papel, aí você fala: "Nossa, mas e se eu sair desse papel, o que que vai acontecer? Será que essa estrutura que tá aqui desde vai se manter?". Então você tem medo de perder isso. E gente, isso é muito humano, isso é muito humano. Ninguém tá errado por isso. Isso é muito humano você querer manter, tá. Só que tem um custo. O custo de não realizar aquilo que você quer. "Ah, eu queria poder descansar mais, queria que ninguém o povo dependesse tanto de mim". Ou, queria poder comprar o que eu queria, não ter que pedir dinheiro pra ele. Porque eu queria então, o que que vai acontecer aí, você vai ver, você vai escolher o custo que você vai pagar por manter essa estrutura intacta, com os teus medos, com as tuas inseguranças, não sei o quê, ou desafiar. Quando você desafia, você não sabe o que vai acontecer. E Aí é esse o não desafio. saber é que é difícil. É, Só que sempre, gente, eu vou falar pra vocês, e a Fê também tem a mesma experiência que eu, é sempre melhor. sim, sempre. Eu sou outra Muito pessoa da difícil você mudança, né. desafiar um status quo, É, indo pra um caminho onde você quer, porque você tá sentindo isso dentro de você, que você quer uma mudança ali, e você entender como que você sai, desafiar mesmo esses medos, essas inseguranças, né, desmenti-las, né, desfazê-las. Isso funcionou até agora, mas pra mulher que eu quero ser amanhã, não vai dar. sim, sim. Pra Ô uma mulher Babi, dependente ou pra uma mulher independente, porque às vezes a gente quer ser dependente e tá tudo bem, gente, é, né, é enfim, uma né, escolha. cada um com a sua Se você escolha, né. fechou com se você se acertou lá com a pessoa que você vai depender financeiramente, por exemplo, tá tudo certo pra mim. Eu falo para as minhas clientes: "Não precisa vir aqui falar que quer". É que nem mulher que não consegue engravidar, desculpa gente, eu sei que é um tema bem, vamos dizer assim,
delicado. Mas tem um monte de mulher que não quer engravidar, que não consegue engravidar porque não quer engravidar. Aí faz a fertilização, faz não sei o quê, mas será que você vai ver? Tenho umas 2 ou 3 amigas que trabalham nessa área, são médicas, fala: "Cara, a pessoa não quer", entendeu? Sim, sim. E o corpo E vai daí te falar. coloca a culpa no Sim, você entendeu? Mas processo, é enfim. difícil falar que você não quer ser mãe, entendeu, às É, vezes. é, Como é é, difícil falar que você quer ser dependente de um homem algumas vezes. é. A gente fala de brincadeira no Instagram, vê um rio, dá risada. É Sim, difícil chegar e falar sim. assim: "Gente, não, eu quero depender financeiramente do meu marido. Posso? Tô É, autorizada?". Tá, se ele é, concordar e você é, concordar com as regras dele, as suas regras, se vocês concordarem, tá tudo certo. tá tudo certo. Não tem certo ou errado. É. Tem aquilo que quer, né. É aquilo que você quer, mas você banca. Sim, sim, tem que bancar. Aqui na Fatorual, né, eu sempre falo que nós temos o verbo da imagem, porque a nossa imagem fala, e ela vai contar uma história. E aí eu gosto de trazer essa adaptação do verbo da imagem, e aqui eu quero te perguntar, né, sobre esse verbo, se tu tivesse que escolher um verbo, que define aí a tua relação com o dinheiro hoje. Eu vou fazer a pergunta para a Babi, mas para quem está nos assistindo, faça também, se provoque a escolher esse verbo. Qual é o verbo que define a tua relação hoje? Com o dinheiro. Investir, Excelente. eu E para vocês invisto. aí em casa, seria qual o verbo? Fazer dinheiro? Ganhar? Fazer? Eh, Gastar, gastar? Reservar? Enfim, sobrar, né? eu invisto. Ô Babi, e qual o verbo que tu percebe muito aí nas mulheres, que é o verbo mais comum? Ganhar, Ganhar. ganhar. Ganhar e gastar, né. Tem ali Sim, é um ganhar para gastar. Eu sim, percebo muito isso, né, a mulher ela quer ganhar para gastar, e eu sou uma pessoa que também, eu gosto de ganhar para gastar. Eh, Tem gente que gosta de ganhar para investir, tem gente que gosta de ganhar para reservar. Eu gosto de ganhar para gastar. Então por que que pra mim o verbo investir hoje faz muito sentido, né, porque é a maneira como eu vejo de eu poder ter essa liberdade de gastar o meu dinheiro, sem sabendo que eu tenho uma parte dele que vai estar trabalhando para mim no futuro. E eu penso muito nessa questão do futuro, né, de que hoje tudo bem, eu posso trabalhar, ganhar para gastar, mas no futuro talvez eu não consiga ter essa mesma energia, né, eu vou ficar mais velha, então lá no futuro eu preciso que alguém esteja trabalhando para mim. Quem que vai ser essa que sim. vai trabalhar? É o meu dinheiro por ele mesmo, então o investimento faz isso, né. Então, assim, eu acho que a mulher ela quer muito ganhar, existe uma ânsia, parece que a gente tá assim, parece que o mundo tá com uma dívida histórica, né, para pagar a mulher, para remunerar a mulher financeiramente. É uma dívida cultural, é uma dívida histórica que a gente parece que a gente tá reivindicando, a gente quer ganhar e a gente quer ganhar mais, mas a gente ainda tem muita visão do ganhar para gastar. A gente Não tem uma quer. educação, né. Dá para gastar, gente, mas, Não, né, faz assim, uma é isso que eu falo, reserva também. a gente mas eu acho que a gente precisa gastar, sabe, Fê? É isso que eu tô te falando, eu sei porque eu também tenho isso. Então eu não quero, assim, falar: "Ai, não, ela é diferentona". Não, cara, como você falou, eu tô há 10 anos trabalhando nessa birosca, né, eu tenho que estar um pouco mais adiante que algumas pessoas, talvez tenha pessoas que nem precisaram passar por tudo que eu passei pra chegar até aqui, mas eu acho que a gente tem que gastar. E É é gostoso, importante, né, é convenhamos. gostoso, gente, é gostoso demais gastar. É É bom demais gostoso. comprar. É. E essa Não, parte e de bom demais ainda, te interrompendo, é entrar na loja e não ver o preço. Bom demais é entrar no restaurante e não se preocupar com a parte da direita do cardápio. exato. Eu, assim, eu vou te falar que eu gosto, assim, eu nunca aconteceu isso comigo, assim, né, de eu poder entrar numa loja e, sei lá, e sair e falar: "Eu vou", tipo, eu nunca tive essa realidade, tá. Quando eu falo que eu consegui ganhar bastante dinheiro, que eu consegui ter sucesso na minha vida, é aquele sucesso, vamos dizer assim,
que confortável. pra é o meu sucesso, aí cada uma Sim, vai ter o sim, seu sucesso. Eu nunca sim, tive, assim, uma quantidade de dinheiro que eu pudesse chegar numa loja e falar assim: "Não, eu vou na Yves Saint Laurent, que é a marca que eu mais amo, se eu pudesse hoje entrar numa loja, se eu tivesse, sei lá, né, ganhar na loteria, eu iria a primeira loja que eu ia ser na Yves Saint Laurent, eu amo. Iria, eu nunca tive isso. sim, Então, mas assim, o fato de você eu acho que isso fica muito distante, né, e se eu achasse que isso fosse sucesso financeiro pra mim, eu ia ser muito frustrada. Então eu acho que a gente tem que ter um calibre, é importante você ter um calibre daquilo que satisfaz. Tem alguns estudos, Fê, muito legais, que falam, eu vou falar em dólar, né, porque eu tô aqui nos Estados Unidos, mas que eles dizem hoje já não deve ser esse valor, tá, deve ser um pouco mais, por conta da inflação nos Estados Unidos tá bem grande. Mas falam que a partir de $70.000 por ano, né, que é o salário um salário médio aqui nos Estados Unidos, o que você ganhar mais do que isso não vai te dar felicidade. Você vai conseguir gastar, comprar o que você quiser, tal, mas, né, depois que você se alimentou, a pirâmide de Maslow lá, se alimentou, comprou umas coisas, chega um momento ali que tudo que você vai ter a mais, não vai ter mais aquele valor agregado, que nem, né, então eu vejo assim, você tem que ter essa noção, porque quando você coloca um objetivo muito, assim, ganhei na loteria, na Mega Sena, você pode ficar muito frustrado, sabe. sim, Então, assim, é o que eu te falei, eu gosto da ideia, tipo, qual que é o meu próximo passo. Então, por exemplo, hoje eu tenho que ir num restaurante com um budget. Bom, meu próximo passo, então, é ir num restaurante com um budget um pouquinho maior e um restaurante melhor. E aí você vai crescendo, entendeu? Se sim, você tá crescendo todo ano e você tá vendo seu patrimônio crescer todo ano, né, tipo, não só o seu gasto, mas o seu patrimônio, aquilo que você está investindo, pô, você está indo num caminho legal. Eu gosto muito de sim, fazer isso, né, o balanço é, patrimonial, até fiz uma live esses dias sobre isso. É uma coisa que eu faço todo ano para mim, eu faço o meu balanço patrimonial, então eu consigo comparar o quanto meu patrimônio está hoje comparado com o que estava no ano passado. Então eu vejo, eu aumentou meu patrimônio? Pô, legal. legal. Isso É, é uma coisa, esse é um KPI que a gente fala, né, é exato. um fator que a gente vai olhar no final do ano, Sim. entendeu? E falo também aqui, nós fazemos o balanço patrimonial e nós fazemos o balanço emocional. Uhum. E aí a gente conversa muito aqui em casa sobre isso, né, com meu marido, meu filho, como nós evoluímos também emocionalmente. Emocionalmente, sim, eu trago isso para mim. Eu fui ontem na terapeuta, e na minha terapeuta que me acompanha, e aí conversando com ela, ela assim: "Uau, agora tá gravado na tua célula". E a gente sabe que quando grava no corpo, né, igual tatuagem, pronto, não esquece mais, a não ser que coloque uma memória por cima. Mas foi super interessante que nós fizemos uma retrospectiva do ano, né, lá quando ela começou a me atender, disse: "Nossa, como eu evoluí". Então foi meu balanço emocional aí do ano. E ao a mesma a e observa que o meu balanço emocional, ele acompanhou o meu crescimento patrimonial. Com As 2 certeza, coisas caminharam com certeza, juntas. com E olha que certeza. interessante, né, Sim, não é só fazer dinheiro, mulher, não é só ganhar dinheiro, não é, porque esse dinheiro não para muitas vezes, não fica muitas vezes, porque não tem essa evolução emocional também. Babi, falando um pouquinho aqui da tua história, né, essa virada que quando tu atravessou aqui essa doença autoimune, né, e desacelerou. O que que mudou na forma como tu te relacionava, assim, no teu trabalho, com o dinheiro, com controle? Conta um pouquinho pra gente sobre, sobre essa fase, e de como tu superou essa fase, pra hoje tá, né, a Babi tem um livro, publicado, depois lá no final ela vai dizer para vocês como que vocês podem, né, adquirir e ter acesso aí à Babi fora daqui do podcast. Conta pra gente um pouquinho, Babi. Fê, quando eu descobri a doença, eu acho que isso acontece, com muita frequência, a gente quer uma solução, a gente vai buscar uma solução, e solução custa dinheiro.
E dinheiro não só em forma de dinheiro vivo, mas tempo, porque uma coisa que eu quero falar aqui pra vocês também, gente, que tempo e dinheiro são coisas, que a gente sempre tem que estar olhando elas em conjunto, tá. Porque o dinheiro, ele pode ser infinito, né, você pode ganhar e ganhar e ganhar e ganhar e ganhar. O tempo, a gente só tem 24 horas por dia. Então quando veio a doença eu queria uma solução rápida, essa solução custava tempo e dinheiro. Então eu ainda tinha o meu trabalho, eu tinha a maternidade, a minha vida continuava normal. Então o que que aconteceu? Deu um bug, né. Tipo assim, eu entrei em depressão, é a primeira coisa que aconteceu, foi o que aconteceu comigo. Eu entrei numa depressão, foi uma depressão rápida, acho que durou uns 3, 4 meses, mas ela foi, eu considero que ela foi uma depressão profunda, porque eu questionei tudo na minha vida, né, absolutamente tudo, assim, né, o porquê que eu estava aqui. E aí, eh, quando eu não você vai buscar soluções nas onde você vai buscar solução quando você tá com uma doença? No médico. E o que que acontece? Aqui nos Estados Unidos, pelo menos, você não acha, né, no caso de uma doença crônica ainda, né, que não tem cura, enfim, caótico. E aí eu fui atrás de buscar outras soluções que tivessem mais a ver com o meu lado emocional, comportamental. Fui fazer terapia. Voltei a escrever, que era uma coisa que eu sempre gostei, tinha parado por causa do trabalho, da maternidade, da vida louca, né, de ser mulher que, né, comecei a fazer ioga. Eu comecei a inserir na minha vida coisas diferentes, né, usar o meu tempo, não só para ficar maluca de querer ganhar dinheiro e tentar ser uma mãe ok, e uma esposa ok, não fazer nada bem. E fui viver a minha vida, né, de fato, assim, me ouvir, construir um relacionamento comigo mesma. Eu acho que isso foi o que, assim, eh, e aí quando você começa a ter um relacionamento consigo mesmo, você tem mais compaixão com você tem mais compaixão com os outros, né, e eu acho que a terapia me ajudou muito isso, de entender que tudo bem, eh, aquilo que estava acontecendo comigo, às vezes eu me culpava muito, né, por aquilo que estava acontecendo. Então assim, começar também a desmistificar todas essas coisas, a olhar pra mim de uma forma mais amorosa, sabe. Não como se fosse uma máquina de produzir o tempo inteiro e de exatamente, de agradar o tempo inteiro, de estar bem o tempo inteiro, né. Porque a máquina fundiu, simplesmente, de uma hora a máquina quebrou. E E aí aí não tinha mais como inventar, vem entendeu? aí a pergunta, né, que tipo de crença que tu teve que desconstruir? Que eu era uma máquina, provavelmente é essa, né, que tipo assim, que eu ia funcionar sempre do mesmo jeito. Eu acho que a crença é estabilidade, linearidade, tudo, tipo assim, sabe, essa coisa da linha reta, daquele mar calmo. Acho que foi essa a crença. Não existe. Tem hora que o mar vai estar calmo, tem hora que o mar vai estar bravo. Você sabe que horas que ele tá calmo, você sabe que horas ele tá bravo, isso é importante. Mas mais importante do que ele tá calmo ou ele tá bravo, é você saber em que mar que você tá. Pra você saber se você precisa de ajuda, se você precisa de apoio, se você precisa de, eu falo isso, né, eu também aprendi muito a pedir, a entender o que que era a diferença entre ajuda e apoio, isso foi uma coisa que a gente aprendeu na mentoria do Elton, e a colocar, assim, limites nas relações, né, o que que, eh quem de fato pode me ajudar no mar no mar cheio, quem não pode, quem eu pago para me ajudar eh, num mar difícil, quem me ajuda de graça, quem me apoia de graça, porque, né, tá ali comigo. Então assim, a crença é que não existe essa calmaria o tempo todo, estamos em ciclos, somos cíclicas, tudo vai mudar
e eu vou surfar a onda do momento, entendeu? E respeitar quem eu sou naquele momento. E se eu sou uma pessoa que consigo fazer isso comigo, eu vou ser uma pessoa melhor com os outros. As pessoas vão querer me ter perto, entendeu? Não vou precisar fazer esforço para agradar ninguém. Nossa, eu lembro que, sabe, quando eu descobri a doença, uma coisa engraçada, que eu tinha muito medo de perder meu emprego, né, porque eu era muito orientada ao trabalho. Eu falei: "Bom, eu já vou falar direto para minha chefe, o que está acontecendo, porque eu já quero deixar claro". E ela demonstrou uma compaixão tão grande por mim naquele momento que eu estava vivendo, ela entendeu e ela me deu um apoio tão fenomenal, que nossa, eu até uma das dificuldades que eu tenho, de fato, de sair desse trabalho é porque eu me sinto devendo, sabe. Então é uma coisa, rolou uma dependência, por conta de uma atitude dela, mas uma dependência que eu sempre trouxe. E ela fez aquilo por ela, ela não fez por mim. E eu já percebo isso, quando eu vou fazer as coisas, eu faço por mim, eu não faço pelos outros. Se o outro gostou, se o outro não gostou, se foi bom pra ele, não foi, tipo, todas as vezes fala: "Nossa, mãe, mas por que que você faz tudo isso? Mas por que que você faz aí leva? Mas por que que você faz isso? Mas por que que você não cobra aquilo?" Cara, porque eu quero fazer desse jeito, entendeu? Tá no meu campo aqui, entendeu? Eu dou o que eu quero dar, o que eu posso dar, como eu posso dar, e não é pelo outro, mas é por mim. Então eu acho que isso é muito legal, ter essa percepção também de como às vezes a gente fica contando histórias na nossa cabeça sobre os outros e sobre as situações e sobre o dinheiro e sobre o trabalho e sobre, quando na verdade, se você só relaxar e for você, as coisas, você vai descobrir de fato qual que é o seu valor. É, e Porque você vai deixar aqui as pessoas falarem: "Olha". exato. Toda a tua fala aqui, a gente sempre bate na mesma tecla, né, tanto da minha parte do autoconhecimento. Porque tu fala: "Se eu me conheço, eu faço. Se eu conheço o mar que eu tô, eu faço. Se eu sei até onde eu consigo ir, eu faço". Tá vendo? E foi uma live dessa semana, eu ainda falei assim, quando nós entramos num novo trabalho, quando nós começamos a conhecer um novo conceito, ou algo que a gente quer aplicar, né, conhecer um novo método, a gente vai lá e faz o quê? Aprofunda. Nós estudamos ao máximo sobre aquele assunto, mas a gente não faz isso com a gente não se estuda. E o que mais acontece são mulheres que não têm autoconhecimento: "Ah, não sei como eu funciono". E aí eu pergunto muito aqui, né: "Quem você é?". "Ah, eu sou arquiteta", eu disse: "Não, arquiteta você está, arquiteta hoje. Quem você é?". O que você faz, o que pontua o seu comportamento, porque comportamento é aquilo que o outro vê, mas aquilo que o outro não vê, quem você é? Eu penso que isso, conhecer essa faixa que fica invisível, que é só nossa, ela vai fazer muito sentido para todas as áreas, principalmente para as É, finanças. mas você sabe que esse é o ponto difícil nas finanças, né, é onde eu acho que muita mulher se perde, porque parece que você não pode ser quem você é, por exemplo, na hora que você tá ganhando dinheiro. Parece que tem um pecado aí ser quem você é, parece que você tem que ser uma outra pessoa, entendeu? Porque se no trabalho você for quem é, quem de fato você é, né, talvez você não tenha muitos amigos, talvez você nem Fica aí a trabalhe lá mais, provocação, fica aí a provocação. entendeu? Sim, Às vezes com seus clientes, se você for de fato quem você é, de fato cobrar o valor que você acha que você tem, talvez eles não sejam, a gente tem essas crenças, Fê, isso são sim, crenças. sim. Tenta ser quem você é, com educação e bom senso. Talvez você não vai fazer os melhores amigos, mas você vai ter relações mais honestas e você vai ser bem melhor remunerada, com Excelente, certeza. E vai ter excelente. clientes que de fato querem e precisam daquilo que você tem, ou empregadores que te respeitam e, tipo assim, é o que eu falo: Poxa, descobri uma doença, eu poderia ter mentido, eu poderia ter escondido, eu poderia ter, né, transformado aquela doença em algo muito pior do que já era. Quando eu fui lá e conversei
e coloquei aquilo de uma forma honesta, limpa, para minha chefe, ela poderia ter falado: "Olha, desculpa, infelizmente, eu não vou poder te reter. Sorry, bye bye". Eu fiquei 4 anos no trabalho com ela. Mas Ela isso me é transicionou para postura, né, Babi? remoto, ela a gente se entendeu. É. A tua postura e a postura dela como uma líder, a postura de "Ah, Babi, ambas. mas isso é muito difícil". Gente, mas é isso, escolha o seu difícil, É, porque você tá, por exemplo, numa situação que nem eu estava. Eu tô dando um exemplo aqui, gente, meu, até falei pra Fê: "Eu vou falar algumas coisas minhas, mas o que tá acontecendo na sua vida eu não sei o que que é". Às vezes sim, é uma coisa que você tá indo com o teu marido, que tá meio que não tá legal, às vezes é uma coisa com a tua família, às vezes é uma coisa com o teu filho. Eu não sei, o meu era essa relação ela era muito importante, porque eu era muito work oriented, né. Então eu queria manter o trabalho, eu estava muito feliz, gente, eu tinha acabado de conseguir esse trabalho, pra vocês terem noção. Eu estava muito feliz. Então quando veio a doença eu falei: "Cara, eu vou ter que falar, eu não vou conseguir". Eu não falei, e ela embarcou comigo nesse processo. Cara, tá difícil dizer tchau pra ela hoje, entendeu, tá difícil me dizer, né, para as 2, mas é sim, necessário pra eu crescer, porque sim, agora eu preciso criar, né, eu já criei, mas eu preciso desenvolver agora algo meu, algo que talvez, né, vai fazer uma diferença na vida de outras pessoas, onde eu vou poder fazer o que ela fez por mim pra outras pessoas, sim, né, sim, dar espaço, dar perfeito. oportunidade, enfim. Eh Então acho que a gente tem que tentar se conhecer, exatamente, ser honesto com a gente, ser honesto com quem está próximo da gente, de uma forma, né, não como que é sincericídio, porque às vezes a Sim, gente se perde nessa forma de se comunicar com o outro, quando a gente quer trazer honestidade, mas buscar ali novos contratos, né, relações mais saudáveis, né, porque sim, relação saudável é ativo, né, no patrimônio emocional. É, no sim, patrimônio líquido emocional, no balanço patrimonial emocional, relacionamento saudável é ativo e relacionamento ruim é passivo, é dívida, tem custo, né. excelente, excelente. Excelente! Gente, estamos indo para o final aqui. Babi, que história. Parabéns aí pela tua postura, né, e é um degrau de cada vez, né, que a Sim. gente chega aonde nós queremos e de fato quando a gente chegar aonde nós queremos, tem outros degraus aí para chegar num novo lugar, né, nunca Posso te falar, acaba eu essa nunca escada. imaginei na minha vida que eu ia chegar onde eu cheguei. Ah, Eu sonhava sim, com muito mais, vou ser sim, honesta, sempre sonhei muito alto, mas é aquilo que eu te falei, sabe, é o Yves Saint Laurent, é o sim, sim, mas da onde eu saí, pra onde eu cheguei, com todas as condições de temperatura e pressão. sim. Né, e sendo mulher, e sendo brasileira, e sendo imigrante, cara, Sim, e beijinho tem no ombro, muito mais aí, e tem muito beijinho mais no aí. ombro. Babi, ó, nós somos hoje 4,05 bilhões de mulheres no mundo. Dessa população, 49,8% são mulheres. Olha o tanto de mulher que tem no mundo. Eh, e aí esses dados, claro, são de 2024 pelo censo, né. Então se tu pudesse olhar, nesse momento, no olho de cada mulher do mundo, o que tu falaria, começando com: "Ei mulher", o que tu falaria para elas? "Ei mulher, quem você quer ser no final de 2026? Estamos terminando 2025. Quem você quer ser no final do de 2026? E o que que você vai fazer pra chegar lá? O que que precisa mudar pra você chegar lá? Que estruturas precisam ser mudadas? Que estruturas precisam ser criadas? Quem precisa sair da sua vida? Quem que precisa entrar? Que roupa que você precisa vestir mais? Que roupa que você tem que dar tchau, meu, tá velha no seu armário, tá pesando o teu armário, né. Tá Excelente. investindo já? Bora investir, não tá investindo, meu, tá atrasada, precisamos começar.
É isso, assim, quem excelente, você quer ser no final do ano que vem? Você tem 12 meses, olha só, pra criar essa nova mulher. excelente. E é isso, gente, mais um episódio do Ei Mulher com a Babi Santos. Muito obrigada, Babi, pela tua Obrigada a você, disponibilidade, Fê. por trazer um pouco aqui da tua história. E conta pra gente como as mulheres te encontram aí nas redes sociais, como elas sabem, podem saber mais sobre a Eleva, essa comunidade lindíssima que tem um conceito fenomenal, encontrar aqui a tua publicação, enfim, traz as tuas redes sociais. As minhas redes sociais, eu uso por enquanto eu tenho a minha pessoal, se alguém quiser entrar no pessoal, que é acho que é Babi MO Santos, mas a Eleva é onde eu tô mais na Eleva, nem adianta ir no meu pessoal, porque eu nem paro mais lá. Mas a da Eleva é @eleva.brasileira no Instagram. Deixa eu só confirmar aqui, é isso, né? Não, é isso, eleva.brasileira, e a gente tem o nosso site elevabrasileira.com, que você lá também vai achar sobre a nossa plataforma, onde a gente tem a Fê lá como nossa expert, tem uma aula incrível da Fê sobre os comportamentos, né, Fê? Sim, os Eh, temperamentos do vestir. temperamentos, perdão, os Sim, temperamentos, de como que eles chamam, moço? do vestir. Do Temperamento de Hipócrates, vestir, do temperamentos do Hipócrates. De Ah, a Fernanda é Hipócrates. sensacional, né, gente. Ela traz filosofia pra moda. Sim, Enfim, e eu quero fazer esse ano o desafio dos temperamentos, então eu vou colocar na minha agenda para fazer esse desafio com hã, as minhas elevadas. elevadas. Sim. E qualquer mulher pode ser uma elevada, gente, é só você querer e buscar essa integração, é que nem e eu acho que vocês aqui do Ei Mulher já estão ligadas em tudo isso, né, que não dá, gente, pra gente ficar se dividindo, cara, a gente não tem nem tempo pra isso. A Sim, gente é o que a gente é, e a gente é foda mesmo, entendeu? sim. E a gente quer ganhar dinheiro mesmo, e a gente quer viver a vida bem, e a gente quer ser feliz também, e a gente quer amor. É, a gente quer tudo. A gente E quer tá tudo tudo. bem, É isso aí. a gente só E não tá pode tudo ficar bem. doente, É, a gente só tem que cuidar da nossa saúde, porque a gente precisa de muita sim. saúde pra fazer tudo isso, E se gente. ficar doente tem uma utilidade para isso. É, ficar doente é pra não Então ficar doente vai ser pra você não conseguir isso, então não deixa exato, quando a doença te pega, você fala: "Sai pra lá", né. exato. Ou ela vai mostrar que você tá se economizando, ou você tá indo muito rápido, ela vai falar: "Não, espera, se você for rápido demais, você vai perder fulana de tal". Você fala: "Tá bom, se tiver que perder, perdeu, É, tá tudo fazer o bem. quê?". Perfeito, muito obrigada, Babi. Então tá, Mulher, Fê. assistam os outros episódios aí no Em Mulher. Nós temos muita coisa, estreando o quadro Pode Fê. Sim, o quadro Pode Fê, eu vou te falar se pode ou não pode, tá? Muitos assuntos aqui muito interessantes. Então, nos vemos no próximo episódio e até lá.